Isso é infalível. Uma grande fortuna está a caminho. E tudo o que você precisa fazer é algo incrivelmente simples. Em pouco tempo, você verá seus bolsos transbordarem de dinheiro. Ao ouvir esta oração poderosa, capaz de atrair riquezas, com 100% de eficácia, você desbloqueia uma força transformadora capaz de alterar totalmente sua vida financeira. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Este não é um exagero, tampouco ilusão ou coincidência. Existe uma energia invisível, intensa e ativa que começa a se mover assim que suas palavras são ouvidas. É como acionar uma fechadura espiritual que destrava o cofre universal da abundância. Sim, o dinheiro começa a fluir de maneira avassaladora para sua vida, e isso não é figura de linguagem. É uma promessa divina, em plena manifestação. Enquanto muitos continuam pedindo pouco e se conformando com migalhas, você está acessando uma conexão direta com a fonte da prosperidade. Então escreva agora mesmo nos comentários: meus bolsos vão transbordar de dinheiro. Faça isso com fé. E quando eu ler seu comentário, deixarei um coração como sinal de que você está preparado para viver a abundância que já foi destinada a você. Já comentou? Então continue. Cada frase contida nesta oração carrega uma vibração única, alinhada com os códigos sagrados da riqueza. São como senhas espirituais que destravam caminhos, atraem oportunidades, aumentam suas vendas, revelam dons ocultos e eliminam bloqueios que impediam a chegada do dinheiro. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem chegou até você porque seu espírito já clama por mudança. E essa mudança começa agora, neste exato instante em que você escolhe acreditar no que parecia impossível. Pessoas em situações extremas, afundadas em dívidas e sem esperança, ouviram estas mesmas palavras e em poucos dias viram milagres acontecerem. O dinheiro apareceu, portas se abriram, propostas surgiram e contas bancárias foram preenchidas. Aquilo que estava estagnado há anos começou a se resolver com velocidade surpreendente. Esta oração não é comum. Ela é um despertador de forças adormecidas. Não importa o que você já tenha tentado. Nada é mais poderoso do que isso, porque aqui não se trata de esforço, trata-se de receber. E quando você recebe com fé, o universo responde com abundância. A cada palavra, você perceberá um alívio. As preocupações vão perdendo força, a ansiedade se dissolve e a escassez começa a se desmanchar. O caos se organiza, o vazio é preenchido, o medo dá lugar à segurança. É como nascer de novo financeiramente. Uma nova identidade se revela, próspera, serena e totalmente liberta da preocupação com dinheiro. Esta oração é uma chave sagrada. Ela destrói bloqueios invisíveis, neutraliza energias negativas, atrai e manifesta prosperidade em sua vida. E o mais impressionante, ela faz tudo isso no agora. Basta ouvir com o coração aberto e receber com confiança. Prepare-se. O que está prestes a acontecer nas próximas horas pode parecer inacreditável, mas será real. Use essa oração com sabedoria e entenda por que tantos afirmam que seus bolsos explodiram de riqueza após se conectarem com essas palavras. Algo dentro de você já sabe. Chegou o momento de romper com os limites, de quebrar o ciclo de dívidas, medo e escassez. Essa voz interior que te chamou aqui não é imaginação. É a confirmação de que uma nova jornada está começando.
O despertar da sua abundância não é simbólico, é real. Tudo começa quando você aceita que merece muito mais do que tem vivido até agora. A casa dos seus sonhos, as viagens que deseja, a tranquilidade que tanto busca, tudo já foi liberado espiritualmente. Agora chegou sua vez de acessar essa herança divina. Esta oração é a ponte entre o que ainda é invisível e aquilo que em breve será realidade. Cada palavra que agora entra pelos seus ouvidos está ativando as camadas mais profundas do seu subconsciente. Antigas crenças limitantes, muitas vezes herdadas de gerações passadas, estão sendo eliminadas. O medo de fracassar, a culpa por desejar prosperar, a ideia de que dinheiro é difícil, tudo isso está sendo dissolvido em nome da abundância que o Criador destinou a você. Prosperar não é pecado, é propósito, é plano divino. Quando essa verdade é compreendida, o dinheiro deixa de ser um fardo e se torna consequência natural da sua nova identidade. A identidade de alguém que nasceu para multiplicar, para abençoar e para viver com mais do que o suficiente. Você não precisa se esgotar para conquistar, não precisa correr atrás de tudo. Quando você se alinha com a abundância verdadeira, o dinheiro vem até você. Presentes, clientes, negócios, ideias inovadoras, promoções e convites chegam de forma inesperada. O que antes era bloqueio, agora se transforma em passagem livre. Onde havia incerteza, agora há clareza. É como se portas invisíveis começassem a se abrir diante dos seus olhos. E você vai notar isso não apenas em grandes quantias, mas também em pequenos sinais. O universo sussurra antes de gritar. A mudança começa discreta, mas é irresistível. Pessoas que antes te ignoravam passarão a te notar. Novas oportunidades, antes inalcançáveis, irão ao seu encontro. Projetos engavetados renascerão com força, e você sentirá isso no coração, na mente, no corpo e nas suas finanças. Nada disso é coincidência. É resposta, é colheita, é o resultado de uma fé viva e de uma entrega sincera. Se você está ouvindo isso agora, é porque o universo já preparava este momento há muito tempo. Toda a sua trajetória até aqui, inclusive as dores e negações, serviram para te moldar, para preparar você para o grande sim que está prestes a acontecer. Declare: eu sou um ímã para o dinheiro. A riqueza me encontra com facilidade todos os dias. Comente essa frase abaixo com convicção. Quando eu ver, vou deixar um coraçãozinho confirmando que você está pronto para viver a prosperidade reservada para você. Este simples gesto já começa a mover energias ao seu favor. Comente agora e continue. As próximas palavras vão acender algo ainda mais intenso dentro de você. Sua vibração é como um pedido silencioso ao universo. Quando você vibra medo, escassez ou insegurança, tudo se torna mais pesado. Mas quando você se conecta com a certeza de que tudo já está preparado, tudo muda. É como sintonizar uma nova estação. Em vez de ruídos, você começa a ouvir uma melodia harmoniosa. A frequência que você emite se torna clara, poderosa, magnética. E ela é reconhecida pelos céus. O universo responde, porque fé genuína é como uma senha sagrada que libera respostas imediatas. O dinheiro é energia, e a energia se move conforme sua intenção, seu foco e sua fé. Quando você ora com verdade, o universo se apressa para atender. Nem sempre você verá o resultado de imediato, mas sentirá. É quase físico. A calma toma conta, o alívio se instala e a esperança se renova. Isso é o sinal de que algo começou a mudar. Não importa quanto você tem agora, a abundância nasce na alma, não na conta bancária. Ela começa com fé, com confiança no Criador, que nunca abandona os seus. Enquanto você ouve esta oração, milagres estão sendo ativados. Você não precisa entender tudo, só precisa permitir-se.
Deixe que a energia divina invada sua realidade financeira. Acredite com mais intensidade do que nunca. Pare de pensar no como e simplesmente declare: eu recebo o novo, eu recebo a virada, eu recebo as bênçãos. O que é seu correrá ao seu encontro. O que separa você da prosperidade, muitas vezes, não é a ausência de oportunidade, mas a ausência de permissão. Diga sim. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Liberte-se das histórias antigas de luta sem recompensa. Hoje você rompe esse ciclo. Hoje começa um novo legado. E tudo começa aqui, com esta oração, com essa escolha. Isso não é mágica, é alinhamento. E agora que você está em movimento, nada mais vai te parar. Você não é mais a mesma pessoa. Sua mente se expandiu, seu espírito reconhece a abundância e seu coração pulsa com esperança. E quando isso acontece dentro de você, o mundo ao redor responde. Tudo muda. A realidade se transforma para se adequar à sua nova vibração. Grave estas palavras: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nem paz, nem direção, nem dinheiro, nem descanso. Quem confia, quem entrega, quem declara com fé, recebe, e recebe em dobro. Você é herdeiro da riqueza celestial, foi criado para viver em plenitude. Esta oração é o selo disso. Respire fundo, permaneça presente e prepare-se. O que está vindo vai além dos seus sonhos mais ousados. A voz da fé que sai da sua boca não é apenas som, é comando, é decreto. Cada palavra que você diz com convicção se transforma em ordem no mundo espiritual. A oração não é só um pedido, é ativação de promessas. Quando você ora consciente de que a prosperidade é sua por direito, tudo o que parecia distante começa a se aproximar. Não há obstáculo que resista à fé verdadeira. O céu responde a quem acredita de verdade. Existem bênçãos financeiras que não dependem de esforço humano, mas sim de conexão com Deus. E essa conexão está acontecendo agora. Cada segundo em que você permanece aqui é um passo em direção a um destino financeiro glorioso. O plano já existe. Ele está sendo revelado. E esta oração é um dos sinais de que chegou a hora de viver o extraordinário. A oração é como uma semente divina. Você a planta com fé, rega com palavras cheias de esperança, protege com gratidão sincera e colhe com uma abundância que ultrapassa o entendimento humano. Toda vez que você escuta esta oração, está lançando sementes poderosas no terreno fértil da fé. E quando a semente certa encontra o solo certo, no tempo determinado, nenhuma força pode impedir a colheita. Não subestime este instante. Ainda que pareça algo simples, ele carrega dentro de si uma força capaz de transformar completamente sua vida, de virar tudo de cabeça para cima, só que para melhor, muito além do que você ousou pedir. Existe uma ligação profunda entre espiritualidade e riqueza. E diferente do que muitos aprenderam, essas duas dimensões não são opostas. Quando você entrega suas finanças nas mãos de Deus e confia nele, o céu se move para te surpreender com provisões que desafiam a lógica. Muitas vezes, os recursos aparecem dos lugares mais improváveis, e isso é só o começo. Prosperar não é apenas ter mais dinheiro, é sentir-se seguro, guiado, completo por dentro e por fora. É saber que existe uma fonte inesgotável cuidando de cada detalhe. Você não precisa provar nada para ninguém. Não é necessário buscar aprovação ou justificar seus sonhos.
Deus conhece o seu coração, compreende suas intenções e deseja te abençoar. E não apenas para o seu bem, mas para que você se torne um canal vivo de bênçãos para o mundo. A prosperidade é uma ferramenta espiritual. É missão. E você foi escolhido para vivê-la. Cada vez que você ora, essa missão é ativada. E quando ativada, tudo à sua volta começa a mudar. Família, rotina, trabalho, sonhos. Tudo começa a se alinhar. Quando você visualiza seus objetivos sendo alcançados, sua vibração se eleva. Seu corpo responde, seu ambiente se transforma, suas decisões ficam mais ousadas. E o universo inteiro coopera com quem sabe para onde está indo. Continue visualizando, continue sentindo, continue declarando. A mente cria, o coração sustenta e a fé realiza. Você está se tornando um imã vivo de prosperidade, irradiando uma energia que atrai o que é seu por herança espiritual. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Deus te deu talentos, criatividade, sabedoria e conexões. Não é sobre buscar algo fora, mas sobre ativar o que já foi plantado dentro de sua alma. E esta oração faz isso. Ela não só pede, ela desperta. Ela não apenas conecta, ela transforma. Quanto mais você mergulha nesta energia, mais clara fica a direção. Você começará a saber o que fazer, sentirá coragem para agir, perceberá o medo se dissipando, a dúvida perdendo força e a clareza tomando o lugar da confusão. Você está em construção, mesmo que não perceba, e essa construção interior se refletirá diretamente nas suas finanças. O seu valor começa a crescer por dentro, e quando você reconhece isso, o mundo reconhece, também as portas se abrem. Os clientes certos chegam, os projetos certos te encontram. Tudo muda quando você se enxerga com dignidade. E esta oração está aqui para te lembrar disso. Você é digno da abundância. Existem promessas feitas para a sua vida que ainda não se cumpriram, não por falta de poder divino, mas porque você ainda não estava posicionado. Mas agora você está. E quando o coração está pronto, o céu libera. Prepare-se para respostas rápidas, mudanças inesperadas, portas escancaradas, onde antes só havia parede. O sobrenatural está prestes a se manifestar de forma tão evidente que você vai se emocionar. Vai perceber que não foi sorte, foi resposta. Foi Deus dizendo: eu ouvi sua oração. Honrar ao Senhor com os seus bens e com o primeiro fruto do seu trabalho não é apenas um versículo bíblico. É um princípio eterno. Quando você oferta com fé, ativa a lei do retorno multiplicado. Nada que é entregue com gratidão volta vazio. E se você sente no coração o desejo de apoiar este canal, contribua com o valor que desejar. Toda oferta feita com intenção verdadeira retorna multiplicada. Você não nasceu para viver contando centavos, nem para se habituar ao peso de boletos e limitações. Existe um lugar de fartura reservado especialmente para você. E esse lugar não é uma fantasia distante, é um destino que deve ser reivindicado. Cada pensamento de limitação funciona como uma tranca invisível nas portas da prosperidade. E neste exato momento, essas correntes estão sendo quebradas. Algo novo está nascendo dentro de você. Pode ser silencioso, mas é poderoso. A sensação de que uma nova realidade está chegando começa a se tornar nítida. Não é delírio, é sua nova mentalidade despertando. Se antes o dinheiro parecia escorrer pelos dedos, como areia, saiba, o tempo virou. Você está sendo reposicionado para viver muito além do necessário. Você vai viver o transbordar, a sobra, a bênção sem medida. Mas para isso é preciso uma escolha. Ou você alimenta o medo, ou cultiva a fé. Os dois não sobrevivem juntos por muito tempo. O medo paralisa, a fé impulsiona. A fé é ilógica para os homens,
mas é ela que move. O céu. Prosperidade não é acúmulo, é liberdade, é poder decidir, viver com leveza, ajudar sem hesitar. A escassez quer convencer que isso é utopia. Mas hoje você muda a trilha. Hoje você pisa no ritmo da abundância. Quantas vezes você já se sentiu preso num ciclo de esforço sem recompensa? Correndo, tentando, lutando e mesmo assim parado no mesmo lugar. A questão nunca foi falta de esforço, mas sim uma programação interna sabotando seus resultados. Um padrão inconsciente repetindo a mentira de que não era para você. Mas agora, essa mentira perdeu a força. A sua consciência despertou. E quando você começa a enxergar com os olhos da fé, até o impossível se curva diante de você. É nesse ponto que tudo muda. Você começa a falar com mais firmeza, andar com mais confiança, pensar com mais clareza. Porque dentro de você existe uma certeza que não pode mais ser ignorada. Você nasceu para prosperar. E isso não é exceção. É o plano original. Toda transformação começa no invisível, na mente e no espírito. Quando o interno muda, o externo responde. Talvez você tenha escutado a vida toda que dinheiro é perigoso, que ser rico é errado. Mas agora você entende. O dinheiro não muda quem você é, ele amplia. Se o seu coração é bom, a sua prosperidade será canal de milagres. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Então, por que se envergonhar de desejar uma vida melhor? Você tem uma promessa, você foi escolhido, não aceite migalhas. A palavra diz, você emprestará a muitos, mas não tomará emprestado. Isso não é metáfora, é decreto. E quem crê, recebe. Neste momento, cada dívida está sendo cancelada dentro da sua mente. Cada peso emocional ligado ao dinheiro está sendo dissolvido. Toda lembrança de escassez está sendo apagada. Você não é seu passado. Você é o início de um novo legado. Um legado de escolhas, liberdade e abundância. Permita-se sentir isso. Feche os olhos, respire. Diga sim. Sim para uma nova realidade. Sim para bênçãos que te alcançam sem esforço. Sim para portas que se abrem sem empurrões. Esse sim é poderoso. Ele ativa o céu. Ele libera o que já estava pronto para você. Muitos começam, mas poucos continuam. Mas você é daqueles que prosseguem, que avançam mesmo sem ver, que declaram abundância mesmo quando os números não mostram. Porque agora você entende. Tudo muda primeiro no invisível. E o seu invisível já está sendo transformado. Isso não é só motivação, é ativação espiritual. E quem acredita, permanece. E quem permanece, colhe. Então fique, continue. Algo extraordinário está sendo alinhado. Nos próximos dias, você verá os sinais. Pessoas novas surgirão, portas vão se destrancar, porque onde há fé, há movimento, e onde há movimento, há milagres. Prepare-se, o que está por vir vai te surpreender. Em nome de Jesus, eu decreto agora que todo espírito de escassez, frustração financeira e sensação de impossibilidade seja arrancado completamente da minha vida. Proclamo a quebra de todas as portas trancadas e libero um fluxo constante e abundante de prosperidade sobre cada área do meu ser. Assim como os celeiros de José foram cheios durante o tempo da fartura, declaro que os meus bolsos também se encherão de provisões, tanto materiais quanto espirituais. Pai Celestial, clamo para que os talentos e habilidades que o Senhor me deu sejam multiplicados. Capacita-me a alcançar novos níveis de realização e sucesso.
Que cada projeto, cada ideia e cada investimento que eu iniciar sejam abençoados por Ti, trazendo frutos em dobro e colheitas inesperadas. Que o Teu favor me cubra e que portas sobrenaturais se abram diante de mim, portas que nenhum homem poderá fechar. Que pessoas estratégicas cruzem meu caminho para me auxiliar na jornada rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu. Que a minha vida se torne testemunho vivo da abundância do Teu reino, tanto no mundo espiritual quanto no material. Senhor, Jesus, meu Salvador, Tu que afirmaste: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ajuda-me a manter o Teu reino como prioridade máxima. Que cada pensamento, decisão e ação estejam em total alinhamento com Tua perfeita vontade. Que o dinheiro jamais ocupe o lugar de Deus em minha vida. Que cada recurso que eu receber seja usado como instrumento para glorificar Teu nome, para transformar realidades e impactar o mundo ao meu redor. Espírito Santo, guia fiel e conselheiro eterno, dirija cada um dos meus passos. Revela-me oportunidades que só podem ser vistas com os olhos espirituais. Dá-me ousadia para agarrá-las com fé. Livra-me de influências tóxicas, de decisões precipitadas e de alianças que possam sabotar a bênção que já está a caminho. Transborda em mim sabedoria, serenidade e discernimento para administrar com responsabilidade os recursos que o céu confiará às minhas mãos. Oro também por minha família, por meus amigos e por todos aqueles que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Que a Tua mão poderosa alcance a cada um deles, restaurando não só a área financeira, mas também a emocional, renovando a esperança e curando as feridas invisíveis da alma. Faz de mim um canal de provisão e consolo. Usa minha vida para acolher, fortalecer e apoiar quem precisa. E, acima de tudo, declaro em fé: a partir de agora, meus bolsos se enchem de dinheiro como símbolo visível da abundância que o Senhor já liberou sobre mim. Mas não será uma riqueza vazia, sem direção. Serão recursos com propósito, bênçãos com missão. Creio que a Tua provisão virá de formas inesperadas, superando tudo o que eu imaginava. Te agradeço antecipadamente por cada resposta que já está a caminho, porque eu sei, Tu és fiel e justo para cumprir tudo aquilo que sai dos meus lábios em oração sincera. Em nome de Jesus, meu intercessor eterno, declaro que tudo o que pedi já está sendo feito, pois está escrito: se pedirem algo em meu nome, eu o farei. João 14:14. Amém. Já notou como tudo parece fluir com mais suavidade quando sua confiança está firmemente ancorada no lugar certo? Quando você retira o foco das dívidas, da escassez e do medo e volta sua atenção para a fonte inesgotável que vem do alto, algo profundo começa a mudar dentro de você. Não é mágica, é fé em movimento. É uma ligação real, viva e transformadora com o Criador. A ativação da economia celestial não é um conceito bonito, é uma escolha diária. Um estilo de vida baseado em verdade espiritual. Existe um rio que flui do trono de Deus, e esse rio não seca. Ele não sofre com crises econômicas, não se abala com inflação, não depende de políticas ou moedas terrenas. Quando você mergulha nesse rio pela fé, o sobrenatural passa a operar em sua vida. Onde antes havia muros, surgem portas. Onde havia confusão, surgem ideias claras. Onde havia escassez, surgem soluções inesperadas. É nesse lugar de intimidade com Deus, onde sua fé toca os céus, que sua realidade começa a ser radicalmente alterada. A abundância passa a se manifestar não só no bolso, mas na alma, trazendo paz, segurança, equilíbrio e propósito.
Compreender que sua provisão vem de cima muda tudo. O seu sono se torna mais leve, o seu trabalho mais prazeroso e sua gratidão se amplia até nas pequenas vitórias. Uma mente renovada é um dos segredos mais poderosos nesse processo. O mundo quer te programar para temer, para competir, para acumular, mas o céu te convida a confiar, colaborar e transbordar. Você não foi criado para sobreviver. Foi desenhado para prosperar, para viver em abundância, para influenciar. E quando você ativa a economia celestial com fé e ações alinhadas, o transbordo começa. As coisas simples ganham novos significados. Oportunidades aparecem do nada. Pessoas reaparecem com propostas. E vendas esquecidas se concretizam. Nada disso é coincidência, é resposta. Você está vibrando na frequência da abundância. Suas atitudes visíveis estão plantando sementes invisíveis. E o céu está respondendo. Não é pensamento positivo superficial. É fé sólida, baseada em promessas imutáveis. Está escrito, e o que está escrito não pode ser quebrado. Deus suprirá. Não talvez. Não se o mercado melhorar, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, porque Ele prometeu. Então pare de olhar para o que falta, olhe para o que já foi prometido, posicione-se como herdeiro. E herdeiro não implora, ele apenas se posiciona, ele anda com confiança, ele declara com autoridade, e é isso que transforma o cenário. Quando o céu vê que você está preparado, ele não demora, ele entrega. Mas você precisa manter a frequência. Não pode permitir que a dúvida apague o fogo da fé. Sua boca tem poder, e o que sai dela molda sua realidade. Então declare, fale com autoridade, sinta como se já fosse real. Haja como quem já recebeu, porque no reino, primeiro você crê, depois você vê. Esperar evidências para crer é andar por vista, não por fé. E quem vive pela fé move o invisível. Não aceite migalhas. Há uma mesa farta esperando por você. Saia da sobrevivência. Entre no território da herança. Alinhe sua mente, suas palavras e sua energia com o que Deus já liberou. Este é o código. E agora ele foi revelado a você. Você está sendo reposicionado espiritualmente. Coisas invisíveis já começaram a se mover. Contratos estão sendo liberados, oportunidades estão sendo atraídas, soluções estão sendo organizadas em seu caminho, mas não saia. Fique comigo. O que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir para destravar tudo. Tem gente que, sem perceber, constrói a própria escassez com a palavra. Toda vez que diz, isso não é para mim, dinheiro é difícil, eu não consigo, uma semente está sendo plantada. E tudo o que é semeado cresce. Cresce em forma de bloqueios, atrasos, repetições. A boca é uma chave, ou abre o céu ou fecha os destinos. Palavras têm memória espiritual. Elas carregam peso, direção e vibração. Quando você fala, com fé, cria caminhos onde não existia estrada. Mesmo sem ver na hora, suas palavras constroem no invisível aquilo que em breve surgirá no natural. Não é coincidência, é manifestação. Há um segredo que poucos usam: declarar com emoção. Não basta repetir frases frias, como se fossem instruções de rótulo. É preciso sentir o que se diz, como se sua vida dependesse disso. Porque, de fato, depende. O mundo espiritual responde ao que você vibra, não ao que você finge. A fé em movimento, falar, sentir, crer e agir como se já fosse real, é a vibração mais poderosa que existe. Comece com o simples. Em vez de dizer estou quebrado, diga minha prosperidade está em construção. No lugar de reclamar dos boletos, declare os recursos para isso já estão chegando. Pode parecer pequeno, mas essa mudança é profunda. Ela eleva sua vibração, muda seu campo energético. E quanto mais você se alinha com o que deseja, mais o invisível se ajusta para trazer à tona o seu novo tempo. Se você soubesse o que acontece no céu
cada vez que solta uma palavra com fé, não passaria um só dia sem declarar milagres. Portas se abrem, anjos se movem, a realidade se curva. Cada frase dita com convicção é como uma flecha lançada na direção do seu propósito. E quanto mais você lança, mais certeiro se torna. A vida começa a se alinhar, não é exagero. A Escritura afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Mude sua fala, mude sua história, declare agora: eu recebo, eu aceito, eu manifesto. O dinheiro vem até mim de forma inesperada. O favor me encontra, as oportunidades me acham. Cada frase dessas é um comando que ativa códigos invisíveis, muda o cenário e abre portas para uma vida que já é sua por direito. Sua voz é única. Quando você fala, o céu reconhece o som e tudo começa a se alinhar. Então use esse poder para abençoar, construir, transformar. Declare novos começos. Chame à existência aquilo que já é seu, mas ainda não se manifestou. É assim que o poder criativo da palavra se manifesta, por meio da intenção, da verdade e da repetição consciente. Não se trata de repetir frases por 1 ou 2 dias, mas de adotar uma nova linguagem de existência, um vocabulário de fé, uma forma diferente de se expressar diante das adversidades. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você percebe que tudo começa a responder à sua nova vibração. O ambiente muda. As pessoas ao redor sentem. A atmosfera se transforma. E o mais poderoso, você sente. Você começa a ser fortalecido pelas suas próprias declarações. Passa a ser seu próprio profeta, seu próprio estímulo, sua própria virada de chave. E isso tem um poder gigantesco. Isso muda tudo. Por isso, permaneça aqui. Ainda há revelações profundas esperando por você. Há códigos espirituais sendo decifrados neste exato momento. E você está cada vez mais próximo de experimentar o que vai além da lógica, além do comum, além do que sua mente poderia prever. Fique comigo. A próxima parte pode ser exatamente o salto que faltava para sua jornada mudar de patamar. Cada atitude, por menor que pareça, gera repercussões nos reinos que os olhos não alcançam. É como plantar uma semente à noite, sem saber se choverá, mas confiando que a terra está trabalhando. Esse tipo de plantio não precisa de plateia, não exige aplausos. Ele acontece no secreto, naquele espaço sagrado onde só você e Deus sabem o que foi entregue. É ali, nesse território invisível, que as maiores mudanças começam a germinar. Quando você escolhe semear fé sem garantias, está dizendo que confia em um Deus que já viu o final antes do início. Existe uma dinâmica precisa e poderosa no universo. Tudo o que é lançado retorna, mas nunca volta do mesmo jeito. Volta, transformado, elevado, ampliado. A generosidade, quando nasce de um coração sincero, é capaz de romper os ciclos de escassez. Não se trata apenas de ofertar algo material, mas de liberar energia espiritual. É mover águas invisíveis. E quando menos se espera, a maré vira a seu favor. De repente, onde havia muros, surgem portas. Onde havia silêncio, nascem respostas. Onde parecia não haver saída, aparece um novo caminho. Não é uma troca comercial com o céu. Não é uma negociação do tipo dou para receber. É muito mais profundo. É entender que você está inserido em um fluxo sagrado, uma corrente viva de provisão. E quanto mais você flui, mais você recebe. O coração generoso é rico, não porque possui, mas porque compreendeu o poder de ser canal. Quando Deus encontra alguém disposto a compartilhar, ele derrama mais, porque sabe que aquilo não ficará estagnado. Vai fluir, vai se espalhar, vai transformar. A provisão encontra liberdade onde há entrega. Já notou como algumas pessoas parecem sempre ter algo para oferecer? Uma palavra, um gesto, um apoio. Não é acaso.
Elas entenderam o princípio. Elas não retêm com medo de faltar. Elas distribuem, porque confiam que a fonte é inesgotável. Esse é o tipo de mentalidade que muda destinos. Não se trata de ter muito para dar. Trata-se de dar com abundância de intenção, porque o valor não está no quanto se dá, mas no quanto de si se coloca nesse gesto. Às vezes, a semente é entregue com lágrimas. Abrir mão dói. Confiar custa caro. Mas cada lágrima é uma evidência de que você está escolhendo crer no invisível. Essa fé silenciosa ecoa no espiritual. O céu jamais ignora o som de uma entrega feita com verdade. Quando você age com generosidade, mesmo em meio à necessidade, está declarando: minha fonte é maior do que meu problema. E o mais extraordinário, a colheita nem sempre vem do jeito que você espera. Muitas vezes, você planta dinheiro e colhe amizades. Semeia tempo e colhe alianças. Planta amor e colhe cura. Deus sabe surpreender, Ele sabe devolver com criatividade. E Ele não apenas devolve, Ele organiza, Ele coordena, Ele manifesta no tempo certo, no lugar exato, na área onde você mais precisava. Se tudo parece estagnado hoje, não desanime. O processo é invisível no início. A raiz cresce antes do broto aparecer. A semente trabalha mesmo quando nada parece acontecer. É nessa fase que muitos desistem. Mas é também nesse ponto que a fé autêntica se destaca. A fé que não precisa de provas para continuar. A fé que caminha sem palmas. A fé que planta mesmo quando o solo parece duro, porque sabe, quem semeia com constância, colherá com certeza. Você foi chamado para viver em abundância, e essa abundância começa quando você decide parar de reter. Quando você abre as mãos, o coração, o espaço. Quanto mais você libera, mais Deus preenche. A generosidade não empobrece. Ela multiplica, ela expande. E cada pequena ação sua está sendo anotada, valorizada, lembrada. O céu não esquece das sementes regadas pela fé. Não espere tudo estar perfeito. Esse momento talvez nunca chegue. A perfeição está em agir mesmo com receio. Comece com o que tem, onde estiver, da maneira que puder. Sua pequena atitude de hoje pode ser o milagre de alguém amanhã. E esse é o ciclo mais belo. Você nunca sabe até onde um gesto simples pode ecoar. Às vezes, basta um toque de generosidade para reacender a esperança de alguém. Permaneça firme, continue, plante, acredite. Mesmo que ninguém veja, você está construindo algo eterno. E quando o tempo certo chegar, e ele vai chegar, o que hoje parece pequeno se tornará uma árvore frutífera, repleta de sombra, colheita e propósito. E aí você entenderá, cada passo, cada semente, cada escolha de continuar valeu a pena. Porque o invisível trabalhou por você o tempo todo. Se você chegou até aqui, isso já é uma semente. Algo foi ativado em você. Não ignore esse toque. Responda a esse chamado. Compartilhe. Espalhe. Não guarde só para si. Quanto mais você reparte, mais recebe. É assim que a roda da abundância gira, passando por você. A forma como você pensa sobre dinheiro constrói ou limita sua realidade financeira. Uma mente treinada para identificar possibilidades onde outros veem problemas abre portas que antes pareciam inexistentes. Mudar a mentalidade é um processo, não um evento. É uma escolha constante de substituir pensamentos automáticos de limitação por afirmações conscientes de expansão. É trocar o eu não posso por como posso fazer. Quando essa chave vira, tudo ao seu redor começa a se mover. À medida que você alimenta sua mente com verdades libertadoras, você passa a atrair circunstâncias que combinam com essa nova energia. O que antes parecia impossível, agora se aproxima com naturalidade. Prosperidade não é apenas ter dinheiro,
É saber usá-lo com clareza, direção e paz. É parar de temê-lo e começar a dominá-lo com sabedoria. A grande virada acontece quando você deixa de tratar o dinheiro como inimigo e começa a vê-lo como um aliado na sua missão. O dinheiro em si é neutro. Quem define o papel que ele vai ter é você. Se você o vê como um fardo, ele escapa. Se você o entende como um instrumento para cumprir seu propósito, ele flui. Não se trata de idolatria. É sobre reconhecer a função que ele exerce na sua realização. Muitos cresceram ouvindo que riqueza é pecado, que quem tem muito é corrupto, que dinheiro não traz felicidade. Essas frases, repetidas por gerações, criam raízes que sabotam silenciosamente qualquer tentativa de crescimento. Por isso, é tão urgente renovar sua mente, limpar o que foi colocado lá atrás e reprogramar com verdades que curam e libertam. Visualizar uma vida próspera não é fantasia, é preparação. É treinar seu espírito para receber o que já foi prometido. Quando você começa a se ver livre das dívidas, pagando suas contas com tranquilidade e ajudando outras pessoas, está lançando raízes numa nova realidade. Fé ativa se mostra na prática. É continuar mesmo quando os números ainda não fecham. É andar de cabeça erguida mesmo com saldo negativo, porque você sabe, essa não é sua realidade final. É só uma estação de passagem. A mente renovada busca soluções em vez de desculpas. Não paralisa diante do medo. Aprende, arrisca, insiste. Entende que falhar faz parte, mas desistir não é opção. E quem transforma a mente transforma o mundo ao redor. O poder está nas pequenas ações diárias. Com disciplina e foco, elas constroem fortunas financeiras, emocionais, espirituais. Prosperidade real é um ecossistema onde tudo cresce junto. Quando você recusa viver no piloto automático da escassez, algo dentro do sistema antigo começa a ruir. Você passa a enxergar novas fontes de renda, novas formas de usar o seu tempo, novos caminhos para valorizar seus dons. E com cada descoberta, uma verdade se reforça. Você não foi feito para viver no limite. Você nasceu para expandir, multiplicar, liderar sua própria história com consciência e propósito. Nunca subestime o poder dos seus pensamentos. Eles constroem ou destroem, ativam caminhos ou travam portas. A escolha está na sua mente e o impacto em toda a sua vida. É por isso que as Escrituras nos ensinam a transformar nossas vidas por meio da renovação da mente. Quando sua mente se alinha com um propósito claro e uma visão bem definida, ela se torna uma usina geradora de impacto. Pensar grande não significa ostentar, mas sim expandir os horizontes do seu propósito. Quanto mais você cresce, mais capacidade você tem de ajudar os outros a se elevarem também. O que você repete em silêncio se transforma naquilo que você manifesta em voz alta. Por isso, abandone agora mesmo frases como "nunca vou sair", "do vermelho" ou "essa é minha realidade e não tem jeito". Comece a se afirmar com coragem: eu estou em crescimento, eu estou aprendendo, eu estou no caminho da liberdade financeira. Mesmo que do lado de fora tudo ainda pareça igual, por dentro a transformação já começou. Questione com amor, mas também com firmeza, aquelas crenças antigas que já não fazem mais sentido. Você não precisa mais sustentar pensamentos herdados que te aprisionam. Escolha conscientemente quais ideias você quer cultivar. Uma mente alimentada por escassez entra em estagnação. Mas uma mente nutrida por possibilidades expande, floresce, se move. E onde há movimento, há vida. A criação acontece. O dinheiro flui como parte natural de um sistema que você está redesenhando com intenção. Não espere que tudo esteja resolvido para pensar diferente.
Comece agora mesmo, mesmo no caos, mesmo com dúvidas. A renovação mental não espera o cenário ideal. Ela começa com a decisão de mudar mesmo no meio da bagunça. E se você está lendo isso, é porque algo já está sendo transformado dentro de você. Algo está sendo despertado. Não permita que isso se apague. Continue alimentando essa chama. Continue buscando essa virada. Se alguma parte deste conteúdo te tocou, se algo despertou aí dentro, compartilhe com alguém. Salve este texto. Releia quantas vezes for necessário. E se sentir no coração, apoie este projeto com o valor que achar justo. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda contribuição é bem-vinda e retorna multiplicada. Vamos seguir. Sempre que você encara a riqueza como algo escasso, fixo, difícil de alcançar, parte do seu fluxo interno se fecha. A prosperidade é como a respiração. Você não pode apenas inspirar. É preciso expirar também. O dinheiro precisa circular com leveza. O segredo está em discernir quando segurar e quando liberar. Não se trata de gastar sem consciência, nem de guardar com medo. É sobre desenvolver sensibilidade para seguir o ritmo da vida. Há tempos de semear e tempos de colher. Momentos de investir e momentos de esperar. Quando você entra nesse compasso, constrói um ciclo sustentável que se renova e se fortalece. O acúmulo exagerado costuma nascer do medo, medo de faltar, de errar, de perder, mas esse medo bloqueia o novo. É como tentar encher um copo com a tampa fechada. Não há espaço para mais. A escassez se instala não porque falta provisão, mas porque o fluxo foi interrompido. A verdadeira riqueza se multiplica quando você entende que é canal e não vindalinha. Quando o recurso passa por você, ele ganha vida. O que para, apodrece. O que flui, se renova. A natureza ensina tudo. Os rios não disputam água, eles seguem o curso. Justamente por isso estão sempre renovados. A abundância não está no acúmulo, mas no fluxo. E quanto mais você permite que o dinheiro circule com propósito, mais ele retorna, porque reconhece que ali existe espaço aberto. O fluxo responde à confiança. Quanto mais você acredita, mais portas se abrem. Quanto mais portas abertas, mais leve e abundante se torna a sua caminhada. Você não nasceu para tentar reter o pouco. Você foi criado para administrar o muito com sabedoria. Foi projetado para ser fonte, não apenas recipiente. Quando você começa a doar, seja dinheiro, tempo, atenção ou apoio, você ativa algo maior. Você emite um código espiritual que movimenta o invisível. E esse código tem resposta: multiplicação. Doar é declarar que você não depende só do que tem hoje, é confiar no que ainda está a caminho. Sim, o fluxo exige coragem. É desafiador soltar quando tudo em você grita para segurar. É contraintuitivo investir antes de colher. Mas é justamente essa atitude de fé em movimento que ativa a abundância. Fé parada não gera milagre. É no ato de dar que você revela confiança. E no mundo espiritual, confiança vale mais do que qualquer conta fechada. Você está dizendo: eu creio em um Deus que sustenta, que provê, que amplia. E essa fé é irresistível para o céu. Ela atrai portas que ninguém pode fechar. Uma energia diferente nas pessoas que vivem em fluxo. Elas não vibram desespero, não se prendem ao medo de perder. Elas sabem que o que sai com propósito volta com força. Não porque são especiais, mas porque entenderam a dança da abundância. Elas se movem com leveza, sabedoria e gratidão, e por isso atraem mais. Estar nesse fluxo é como encontrar o ritmo certo da vida. O dinheiro para de fugir e começa a vir até você. As ideias aparecem, os projetos ganham forma, as oportunidades batem na porta. Não por mágica, mas porque agora você está em alinhamento com o propósito, com os valores e com a clareza de visão. Nesse alinhamento, as decisões se tornam mais certeiras.
Você para de se sabotar, passa a enxergar além das dívidas, além das limitações. Age com estratégia e com coração. O fluxo exige planejamento, ele pede sabedoria. Não é sobre impulsividade, é sobre sensibilidade. Saber quando é hora de plantar, quando é hora de colher, quando avançar e quando esperar. Tudo isso nasce de uma conexão interna profunda. Você não age mais por impulso, mas por clareza. E quando essa clareza cresce, tudo em volta começa a responder. Sua frequência muda, e sua frequência determina o que você atrai. O mais bonito é que essa transformação não depende de quanto você tem hoje. Depende apenas de como você lida com o que já possui. Uma única moeda compartilhada com propósito pode causar um impacto 1000 vezes maior que um cofre trancado por medo. A maneira como você trata os recursos que recebe é o que define o quanto está pronto para receber mais. E o céu observa. Ele não reage à quantidade, mas à disposição. Ele se move em resposta à sua intenção. Cada escolha, cada passo, cada gesto de fé conta. Quando você diz sim ao fluxo, diz sim à expansão. Você abre espaço para o novo, para as conexões certas, para as oportunidades perfeitas. Você está dizendo ao céu, estou pronto. E esse posicionamento ativa bênçãos que estavam só esperando esse passo de coragem. Às vezes, basta uma única ação sua para destravar um movimento gigantesco. Se algo tocou você agora, se uma chave virou aí dentro, se uma nova visão se abriu, não deixe passar. Use essa energia. Aproveite este momento. Essa é sua hora de se alinhar com algo maior, de fluir com leveza, de deixar que o que sai volte com força multiplicada. Se essa mensagem ressoou no seu coração, compartilhe com alguém. Espalhe essa verdade. Salve para escutar novamente. E se desejar apoiar este projeto com o valor que sentir, clique no botão Valeu! E contribua como quiser. 2, 5, 10. Tudo retorna. E retorna em dobro. Vamos adiante. Muitos acham que milagre é algo raro, distante, quase impossível. Mas milagre é movimento. É o invisível se tornando visível quando você escolhe não parar de crer. Mesmo sem garantias, mesmo sem provas, você avança. A manifestação não aparece para quem fica parado esperando. Ela vem para quem caminha com confiança, mesmo em meio à confusão. Para quem segue, mesmo sem ver. Porque quem anda pela fé não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que corre atrás dele. E você já percebeu, você não está só. Há algo maior te acompanhando, guiando, protegendo, abrindo portas antes mesmo de você chegar. Essa é a beleza de viver pela fé, saber que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. E então, sem aviso, chega a ligação, a resposta, a virada. A manifestação não é sorte, é resposta. Resposta à sua decisão de não desistir quando tudo dizia para parar. Quantas vezes você já sentiu que estava perto de algo grandioso, mesmo sem entender por quê? Isso não é acaso, isso é alinhamento, é o seu espírito sentindo o que seus olhos ainda não enxergam. É a intuição dizendo, continue, está chegando. E quanto mais você alimenta essa certeza, mais o céu se move por você. O universo inteiro começa a conspirar a seu favor quando você se posiciona com firmeza e fé. Não é apenas sobre esperar que as coisas aconteçam, é sobre se colocar no caminho. Portas que pareciam lacradas começam a se abrir quando você dá passos com confiança. Aquelas oportunidades que pareciam distantes começam a se alinhar no momento em que sua visão interior encontra coerência com suas ações. A provisão que parecia demorar chega no tempo exato e geralmente pelo caminho mais improvável. Porque o favor não opera segundo a lógica humana. Ele acompanha o compasso da fé. Ele não se limita ao visível ou ao provável.
Ele se move acima do previsível, além do imaginável. E quanto mais você enxerga essa realidade dentro de si, mais ela se aproxima no mundo físico. Toda conquista nasce primeiro na mente. Toda vitória é resultado de uma convicção silenciosa. Ter fé é se enxergar no destino antes mesmo de chegar lá. É carregar uma visão tão nítida do que deseja viver, que sua energia se molda ao redor dessa verdade. E quando sua vibração interna muda, tudo ao redor se reorganiza. O ambiente, as conexões, as oportunidades. Você deixa de reagir com desespero e começa a agir com direção. A manifestação não exige barulho, ela pede convicção. Por isso, testemunho não é apenas o que você diz, mas o que você vive no secreto. São as escolhas que você faz em silêncio, os pensamentos que você decide alimentar. Quando você para de repetir mentalmente histórias de fracasso, medo e insuficiência, está fazendo uma declaração poderosa. Eu creio em algo maior. E essa fé, mesmo silenciosa, faz eco no céu. A espiritualidade reconhece quem está disposto a sustentar uma visão de vitória, mesmo em tempos de escassez. E a resposta é sempre favor. Você não precisa entender todos os detalhes, nem saber exatamente como tudo acontecerá. Precisa apenas seguir. E conforme avança, o caminho vai sendo revelado. Uma ajuda inesperada surge. Uma ideia que muda tudo aparece. Um livramento sutil acontece. Tudo isso é parte do processo de manifestação. Ela não está apenas no fim, ela se manifesta no percurso, nos sinais, nas confirmações invisíveis. Deus não abandona quem acredita, e quem crê, testemunha. Curiosamente, o que mais atrasa a manifestação, muitas vezes, não é a falta de fé, mas o excesso de ansiedade. Queremos ver, tocar, ter, agora. Mas o tempo do céu não segue o relógio da terra. Ele segue o tempo do coração preparado. Deus não entrega algo grande para quem ainda não sabe cuidar do pequeno. Por isso, cada etapa é um aprendizado. Cada espera tem um propósito. E quando você compreende isso, a ansiedade perde espaço para a confiança. Você para de correr e começa a caminhar com propósito. Quem já testemunha a vitória por dentro, mesmo sem ver nada ainda, já venceu. E o mundo externo, cedo ou tarde, se ajusta a essa nova identidade. A dúvida perde força, a culpa se dissolve, a comparação deixa de fazer sentido. Porque agora você não apenas crê, você sabe. Sabe que está vindo, sabe que está próximo, sabe que é inevitável. Esse saber se torna um ímã poderoso que atrai o que te pertence. Não se trata de merecimento, trata-se de posicionamento. É saber quem você é e o que já foi designado para viver. E quando acontecer, porque vai acontecer, você entenderá que cada passo, cada silêncio, cada tentativa, cada lágrima fizeram parte de algo maior. O sim que virá será apenas a manifestação visível daquilo que seu espírito já carregava há muito tempo. O favor sempre chega. A colheita é inevitável. Quem planta com fé, colhe com celebração. Se você sentiu que essas palavras foram para você, se algo dentro de você confirmou uma verdade que já vinha emergindo, não ignore esse sinal. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Salve esse conteúdo. Releia quando necessário. E se desejar apoiar esse canal, clique no botão Valeu abaixo e contribua com o valor que sentir, seja 2, 5 ou 10. Cada contribuição volta multiplicada. Vamos em frente. Despertar diariamente com a consciência de que você é filho do Rei transforma a forma como você vive. Quem entende que faz parte de uma realeza celestial não se contenta com restos quando há uma mesa de abundância já posta por Deus. Quando essa identidade se instala em seu coração, a preocupação perde força. O medo do futuro se dissipa diante da certeza de que você não apenas pertence ao reino, mas também tem acesso à herança dele.
aqui e agora. A verdadeira mudança começa de dentro para fora. A forma como você se vê define o que você permite, o que você constrói e o que você atrai. Você não foi criado para sobreviver. Você foi desenhado para transbordar. E essa herança não é somente espiritual, mas também natural. Chegou a hora de parar de se esconder atrás da escassez e assumir quem você realmente é. Canal de provisão, distribuidor de bênçãos, embaixador da abundância. A riqueza do céu não é estagnada, ela flui. E quanto mais você se torna fluxo, mais você se torna fonte. Quanto mais compartilha, mais transborda. Fique atento aos sinais. Aquelas ideias que não saem da sua cabeça, aquele talento que ainda não foi mostrado ao mundo, são pistas da sua herança. O céu não grita, ele sussurra. E cada sussurro é um chamado para você dar um passo em direção ao que já te pertence. Isso não é arrogância, é responsabilidade. O que você carrega não é só para você, é para transformar o mundo ao seu redor. Viver como herdeiro é muito mais do que ter dinheiro. É ter acesso ao Criador. É ter paz no caos, direção na confusão e equilíbrio em meio à tempestade. Porque você não vive por sorte, você vive por promessa. E promessas do céu não falham. Você não está tentando conquistar algo impossível. Está apenas caminhando em direção ao que já foi separado, preparado e reservado. E sim, você está pronto. Pronto para deixar a autopiedade, pronto para sair da rotina sem propósito, pronto para andar por fé e não por vista, pronto para tomar decisões ousadas, mesmo com medo. Herdeiros não vivem presos ao ontem, eles são guiados pelo futuro. E quando você entende isso, a visão se amplia. Você para de buscar soluções momentâneas e começa a construir algo que dura, algo que atravessa gerações. Imagine-se com finanças equilibradas, com rendas fluindo de diversas fontes, tomando decisões com paz no coração. Tudo isso começa agora, no momento em que você escolhe pensar, falar e agir de forma diferente. É mais que positividade, é fé com consciência, é espírito alinhado com um movimento prático. O Espírito Santo não está apenas aqui para consolar. Ele guia, ele revela, ele alerta, ele empurra você para portas que só se abrem para quem está atento. Um simples encontro, uma conversa despretensiosa, pode carregar a chave que destrava um novo ciclo financeiro. Quando você se posiciona como herdeiro, nada mais é aleatório. A oração se aprofunda, a gratidão se torna natural, a generosidade deixa de ser peso e vira prazer. Porque você entende, tudo o que você entrega, na verdade, te expande. O tempo de viver de restos acabou. O tempo de apenas sonhar passou. Agora é tempo de experimentar. Tempo de viver como alguém que já recebeu, que já foi legitimado, que sabe que tem um legado a cumprir. E esse legado nasce nas pequenas decisões diárias. Em cada semente lançada, em cada pensamento cultivado ou descartado. Viver como herdeiro é viver com responsabilidade, com consciência, com ousadia para romper os limites que te impuseram. Você não está aqui por acaso, você é resposta. Sua vida precisa falar, precisa inspirar outros, porque a herança que repousa sobre você não termina em você, ela se multiplica, ela desperta outros. Ela abre caminhos. A sua prosperidade é uma prova viva de que as promessas continuam. De pé, de que Deus ainda honra os que permanecem, os que não desistem, os que mantêm o olhar firme nas coisas do alto. Não se trata apenas do que você terá, mas de quem você será e do impacto que sua voz, sua influência e seus recursos terão sobre outras vidas. E tudo isso começa agora. Não espere estar pronto, basta decidir, porque quando você decide, tudo começa a se alinhar. O favor é ativado, e quando o favor entra, o impossível se torna rotina.
Se você chegou até aqui, saiba, você é extraordinário. Poucos continuam até o fim, mas você é dos que permanecem, dos que não se conformam com pouco, dos que vão alcançar abundância, liberdade, paz e espalhar isso por onde passarem. Comente aqui, eu fiquei até o fim, para eu saber que você é parte desse grupo raro. Vou deixar um coração no seu comentário, confirmando que vi você. E agora, continue. Clique em um dos vídeos na tela e descubra como construir riqueza do zero, com sabedoria, estratégia e fé. Estamos juntos. E o melhor ainda está por vir.